Então, a Santíssima Trindade, tem alguém aqui que não sabe o que é Santíssima Trindade? Que não tem a mínima ideia? Todo mundo aqui já ouviu falar? Vamos, gente, participação. Gosto de uma aula participativa. Já ouviu falar? Já? Você sabe mais ou menos o que é? Sim, a Santíssima Trindade é que Deus é tanto quanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo. E seu completamente sendo as três coisas ao mesmo tempo, o homem 100%. Isso, é mais ou menos isso a Santíssima Trindade. Mas aqui nessa aula a gente vai ir vendo, vai aprofundando um pouco mais, tanto sobre quem é Deus, que é essa primeira parte, quanto a Santíssima Trindade. O que é certinho para vocês já saberem. Por quê? Porque eu já vou adiantar para vocês que essa é uma aula muito importante. Esse daqui vai ser dos conteúdos mais importantes de todo ano. Então, se vocês quiserem anotar, podem anotar, faz a anotação, seta, mapa mental, pra vocês não esquecerem isso. E qualquer coisa, se vocês precisarem ver depois no YouTube, vai estar lá disponível. Então, quem é Deus? Quem aqui se arrisca a dizer quem é Deus? O que você acha que é Deus? Quem que é Deus pra você? Tudo. Tudo. Ok. E pra você, quem é Deus? Salvador. Salvador. E pra você? Deus é tudo, mas não está em tudo. Deus é tudo, mas não está em tudo. Todas essas respostas estão corretas. Só que Deus é muito mais do que só essas respostas. Elas estão corretas, mas estão incompletas. A gente precisa ainda ver que Deus é muito mais do que a gente pensa. Deus é muito mais do que pode caber na minha compreensão. A primeira coisa é como que a gente pode provar a existência de Deus. Na primeira aula que o meu irmão deu, ele falou que a gente consegue ver Deus através do quê? Não foi aqui. Não, foi meu pai que deu. Mas enfim, ele falou que a gente consegue ver Deus através da natureza, certo? Da criação. Então, olhando a beleza da criação, a gente consegue contemplar a Deus. Mas tem outros jeitos que a gente consegue entender a existência de Deus e provar que ele existe, por meio da filosofia. Mas aí você pensa, nossa senhora, meu Deus, se a gente vai filosofar aqui, vai ser uma aula muito confusa. Não, eu prometo que não vai ser confuso. A gente vai seguir aqui uma linha de raciocínio bem tranquila, para vocês entenderem, né, como que eu vou provar a existência de Deus. Alguém já brincou disso daqui? Não, perdão, errei. Gente, alguém aqui gosta de física? Você gosta de física? Você sabe as leis de Newton? A terceira lei de Newton, você sabe qual que é? Quase, essa é a primeira. Toda causa tem a consequência. Mas aí você, nossa senhora, falar de física aqui, eu já estou de férias, não aguento mais escola. Calma. Se toda causa tem uma consequência, toda consequência tem uma causa, certo? Então, se o vidro quebrou, quer dizer que alguma coisa fez com que o vidro quebrasse. Tudo bem? E essa relação de causa e consequência é como se fosse um efeito cascata, como se fosse um dominó que é enfileirado e caído. Assim, alguém dá um peteleco na frente no primeiro dominó e um vai empurrando o outro até que todos vão caindo. Alguém já brincou disso aqui? Ninguém nunca? Você dá um trabalhão, né? Você botar todos os dominós. Eu sempre fiquei com muita raiva, porque eu botava tudo, aí vinha o espírito de porco, chacoalhava a mesa, caía tudo, assim, antes de conseguir. Esse espírito de porco provavelmente era eu. Mas a gente consegue perceber que tem uma relação de causa e consequência. Por que um dominó cai? Porque o outro bate nele. E por que esse outro anterior caiu? Porque um antes dele também caiu. E assim a gente vai vendo que toda causa tem uma consequência. Então, por que esse dominó caiu? É porque ele foi esbarrado por outro. E assim a gente vai indo. Mas tem a pessoa que deu o peteleco. Tem a pessoa que deu o peteleco. Então, a gente pode perceber que todo efeito tem uma causa, que nem um dominó. Então, se a gente vai voltando e voltando e voltando, a gente vai chegar num ponto específico. Por exemplo, imagina que eu como uma fruta, uma maçã. Por que eu comi essa maçã? Porque um dia ela foi colhida no pé de macieira. Só que por que existia esse pé de macieira? Porque alguém plantou esse pé de macieira. E por que alguém plantou esse pé de macieira? Porque ele existia. E ele só existia porque ele tinha um pai. E esse pai tinha outro pai. E assim a gente vai indo, do avô, pro bisavô, pro tataravô.
vai voltando, até chegar num momento que não tem mais como voltar. Que a gente chega lá no primeiro dominó, aquele primeiro que vai esbarrar no outro. Como é que esse primeiro dominó vai ser derrubado? Pelo peteleco da pessoa que arrumou tudo. Então, eu arrumo todos os dominós e aquele primeiro, ele não vai ser derrubado por um dominó anterior, porque ele é o primeiro. Ele tem que ser derrubado por mim, que vou lá e dou o peteleco nele. E eu que começo esse efeito cascata. Então, a gente vai voltando no tempo, nessa causa e consequência, até chegar num ponto que é necessário, há uma necessidade de que exista alguma coisa que não foi criada, uma coisa que não seja um dos dominós, aquela pessoa que deu o peteleco inicial. A gente precisa saber que existe sim alguma coisa que não foi causada por nada. E essa coisa a gente chama do quê? Há uma só voz, vamos lá, a gente chama essa coisa do quê? Deus. Pode falar, gente, força. Deus, muito bem. Se Deus nunca foi criado, ele existe por natureza própria. Então, ele nunca foi gerado por ninguém, ele não é a consequência de alguma ação que ocorreu antes dele, porque ele existe por si mesmo, por natureza própria. E se ele não for criado por ninguém, se ele não foi a consequência de nada, ele é eterno. Por quê? Porque ele existe desde sempre. Ele é aquela pessoa que deu o empurrãozinho inicial para os dominós. Ele existe desde toda a eternidade. Ele não foi criado por ninguém, não foi motivo de ser criado, ele não foi nada. Ele é eterno. E por ser eterno, ele é a origem de todas as coisas. Se ele é a origem de todas as coisas, ele é aquela pessoa que criou tudo. Ele é o criador, que aqui está escrito, ele é o criador de todas as coisas. É aquela pessoa que não só deu o peteleco inicial, mas montou todos os dominós. Ele que fez tudo e todos. Só que se ele é o criador, ele tem que ter muito poder, certo? Porque é fácil criar alguma coisa do nada? Não, a pessoa tem que ser muito poderosa. Eu, assim, por mim mesmo, posso fazer um pé de abacate crescer do meio do chão, do nada? Não, por quê? Porque eu não tenho poder. Mas Deus pode? Pode. Por quê? Porque ele tem poder infinito. Se ele tem poder infinito, ele é um ser supremo, porque ele está acima de todas as coisas. Ele é mais do que todas as outras criaturas, ele é mais do que tudo que existe. Então ele é um ser supremo. Só que eu pergunto para vocês, dá para ter mais de um supremo? Não. Por que não? Porque se você tem uma coisa que é a criadora e suprema, que veio antes de tudo, como poderia ter uma coisa competindo com ela? Boa, se existisse mais de um supremo, ele não seria supremo, eles se anulariam. Então a gente pode concluir que Deus, só existe um único Deus. Deus é um só. Porque senão ele não seria supremo, não seria aquele ser supremo, ele estaria competindo com outra divindade. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Nada? Vocês conseguiram entender? Pode entrar. Pode. O que mais que a gente pode compreender sobre Deus? Tudo que foi criado é dividido em dois grupos. As coisas que são físicas, né, ou são materiais. Então, tudo que a gente pode ver, tocar, tudo que é perceptível aos nossos 5 sentidos. Isso é um mundo físico. Só que existe também outro tipo de criação, que são as substâncias espirituais. São espíritos, tudo que... É que esse é mais difícil de explicar, né? Mas vamos lá, o que difere um do outro? As substâncias físicas têm partes divisíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma banana, que é uma coisa física, uma coisa material, eu posso dividir essa banana. E eu vou ter 2 bananas. Quer dizer, 2 metades. 2 metades de banana, perdão. Então, posso fazer isso com tudo que é físico. Por exemplo, uma cadeira, uma árvore, eu posso dividir. Tem partes divisíveis, é possível quebrar. Os objetos físicos também têm um limite. Então, uma árvore só vai ocupar o espaço que ela tem. Faz sentido? Uma árvore vai ter um limite, uma limitação física, tanto que você consegue ver onde que é árvore e onde que não é.
Eu consigo ver onde que é a Bíblia e onde que não é. Por quê? Porque ela tem um limite físico, ela tem uma limitação. Outra coisa, ela pode ser quebrada, separada, dividida e corrompida. Ou seja, o nosso corpo, por exemplo, à medida que vai passando o tempo, a gente vai ficando o quê? Mais velho. Então o nosso corpo vai se corrompendo à medida que o tempo vai passando. Assim como um sanduíche, se você tem um sanduíche e não comer ele a tempo, ele vai estragar, vai ficar embolorado, ele vai ser corrompido. Uma flor também, né? Uma flor, ela tem o ciclo de vida dela, ela nasce, cresce e depois morre. Ela fica, o material dela está se degradando. Mas no mundo espiritual não, no mundo espiritual é diferente. Por quê? Porque os espíritos não têm partes divisíveis. Não dá para você dividir um espírito em 2, em 3, em 4. Não dá. Por quê? Porque o espírito não é físico, não é uma matéria. Não dá para dividir. Ele também não tem um limite físico. Então não dá para você pegar uma caixa grande assim, e botar um espírito lá dentro. Porque são planos diferentes. O espírito não pode caber nas coisas materiais. Ele não tem um limite físico. Você não consegue dizer onde que o espírito do meu irmão está. Onde que delimita, o que é espírito dele? Não dá para saber, porque não é uma coisa física, não é uma coisa que a gente consegue delimitar. Outra coisa, ele não pode ser quebrado, separado, dividido, nem corrompido. Ou seja, um espírito, ele não vai envelhecer, um espírito não morre. Ele não vai ficando velho, até chega uma hora que ele não aguenta mais e morre. Não é assim. O espírito, ele não pode ser corrompido, porque ele não é matéria. Se ele não pode ser corrompido, se ele não pode ser degradado, os espíritos são imortais, concorda comigo? São eternos. Então, depois que um espírito foi criado, ele não vai mais morrer, ele não vai mais deixar de existir, porque todo espírito, ele é eterno. E eles também, as substâncias espirituais, são atemporais. Então não dá para você falar que um anjo, por exemplo, ele está limitado pelo tempo que a gente conhece. Não dá para falar que um anjo, ele precisa de um número de horas para dormir, porque eles são atemporais, eles não precisam disso, eles não têm esse limite, nem a limitação do espaço, nem a limitação do tempo. E dentre essas duas classificações, quais vocês acham que está Deus? Nas substâncias físicas ou espirituais? Muito bem, Deus está em substâncias espirituais. Por quê? Porque não dá para dividir Deus, ele não tem um limite físico, não pode ser corrompido, é um ser imortal e atemporal. Então, Deus não está limitado a esse tempo que a gente conhece. Além disso, se Deus é criador de todas as coisas materiais, logo ele não pode ser material, porque senão já existiria o material antes de ser criado o material. Isso não faz sentido. Dá para entender? Então Deus, ele tem que ser algo fora do que ele criou para poder criar. Então se ele criou o material, ele não pode ser material. Então ele é espírito. Então a gente vai perceber 3 características principais de Deus, que a gente ouve por aí falando. A primeira delas é que Deus é onisciente. Alguém já ouviu as outras duas? Gente, vocês estão muito bem, palmas para vocês. Força, gente, força. Então Deus vai ser onisciente, onipotente e onipresente. O que isso quer dizer? Vamos com calma. Onisciente, o que significa? Oni significa tudo e ciente quer dizer ciência, conhecimento. Ou seja, Deus tem conhecimento de tudo. Deus sabe de tudo. Quer dizer que Ele sabe todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Então Ele sabe como que o mundo foi criado. Sabe ou não sabe? Sabe. Deus sabe o que está acontecendo agora. Deus sabe o que a gente está pensando agora. Sabe. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Sabe. Mas espera aí. Se Deus sabe o que eu vou fazer no futuro, eu perco minha liberdade de fazer. É como se eu já estivesse predestinado a fazer aquela ação. Então, imagina que Deus sabe que amanhã eu vou matar aula. Ai, meu Deus do céu. Não porque é férias. Não porque é férias, mas enfim, imaginamos que Deus soubesse que amanhã eu iria matar aula. E aí, como é que fica? Eu tenho a liberdade de matar aula ou não? Tenho, mas ele não sabe o que está acontecendo? Eu não estou predestinado a fazer alguma coisa? Não funciona igual pra gente, igual a Deus. Se você vai cometer uma coisa amanhã, você pode ter facilmente cometer uma coisa diferente amanhã. Você que escolhe, mas de qualquer jeito que você for escolher, Deus já sabe.
Boa. Tá certo isso, por quê? Imaginamos um homem do tempo. Um homem do tempo, da previsão do tempo, lá do jornal. Ele vai falar que na semana que vem vai chover. A gente já fica meio desanimado, né? Porque começou o verão, parece, finalmente, o sol, tá calor, né? Dezembro, todo mundo quer ir pra piscina. Só que aí vai chover. O homem do tempo sabe que vai chover. Foi ele que causou a chuva? A chuva aconteceu porque ele falou que ia chover? A gente tem que diferenciar o Deus conhecedor do Deus causador. Deus conhece o que vai acontecer no futuro, porque ele é onisciente. Só que não é porque ele sabe que ele causa isso. Não é porque ele sabe que vai acontecer, mas é porque vai acontecer que ele sabe. É diferente. Deus não vai causar o que ele sabe que vai acontecer. Parece meio confuso, mas leva o exemplo do meteorologista para casa. Deus é como se fosse um meteorologista. Se ele sabe que amanhã vai chover, não é porque ele sabe que vai chover. Certo? Ficou confuso? São Tomás falou uma coisa diferente. São Tomás falou que ele sabe de todas as possibilidades que vai acontecer. Também, mas é a mesma coisa que, voltando, né, no meteorologista. Ele pode saber as possibilidades que vai acontecer, se vai estar nublado, se vai estar chovendo, mas não é por causa disso, não depende, não é porque ele sabe que vai acontecer. É a mesma coisa, seja uma possibilidade ou várias possibilidades, não é porque ele sabe que elas existam que vai acontecer. É porque vai acontecer que ele sabe, tá? Isso eu já falei. Alguma dúvida sobre Deus ser onisciente? Não? Então agora vamos para onipresença. O que significa onipresente? Boa, gente, vocês estão muito craques. Oni quer dizer todo e presente quer dizer presente. Olha só que engraçado, né? Quer dizer que ele está presente em todos os lugares. Por quê? Porque se Deus é espírito, não há limites na sua presença. Lembra que eu falei que um espírito não tem um limite físico? Deus é um espírito e ele não tem um limite físico também. Ele não pode delimitar, aqui, nessa parte, nesse metro quadrado está Deus, mas aqui Deus não está mais. Porque ele é um espírito, ele não tem um limite físico. E também não é parte de Deus que está em todo lugar. Não é metade de Deus que está aqui, nessa sala, e a outra metade está lá fora. Não é um terço de Deus que está aqui no Brasil e o outro terço está no resto dos continentes. Não, é Deus por completo. Porque se ele não tem um limite físico, ele também não pode ser dividido. Ele também não pode ser separado. Não é uma parte de Deus que está em todos os lugares, mas Deus inteiro está em cada lugar. Porque ele é onipresente. Alguma dúvida sobre a onipresença? Se ele está em todos os lugares 100% e são nós, pessoas, a gente pode falar que nosso corpo tem Deus 100%? Nosso corpo tem Deus, é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente vai ter uma aula mais pra frente sobre isso, mas Deus está em nós também, de uma forma diferente da criação. Por quê? Porque a gente é imagem e semelhança de Deus. A gente é como se fosse a parte mais alta da criação. O ser humano é a parte, o topo de toda a criação. Então ele está com a gente, sim, mas de uma forma especial, de uma forma diferente. Você está falando isso na parte espiritual ou na parte corporal? Espiritual e corporal também, quando a gente comunga. Tá. Porque quando a gente comunga, né, a Eucaristia, Deus está lá espiritual e fisicamente. Então ele está com a gente totalmente nos dois sentidos. Deus, ele está em tudo, mas ele não é tudo. Isso, Deus está em tudo, mas ele não é tudo. Então não dá pra falar que esse celular aqui é Deus. Esse celular é Deus? Não dá pra falar que eu sou Deus. Eu sou Deus? Não sou Deus. Deus está em todo lugar, mas ele não é tudo. Fala das plantas, da Planta. de energia, planta, fogo. Fala você, que eu não sei esse exemplo não. Não é exemplo. Sei lá. Tem gente que acha que Deus é uma força da natureza. Vocês já ouviram isso? Tipo, é o cosmos,
é uma energia. Deus não é isso, gente. Deus não é uma força. Deus, ele é um espírito, e por ser espírito, ele é um ser pessoal, ele é relacionável. Ele não é uma força cósmica que está lá e pronto. Por ele não ser essa força cósmica, a gente não pode falar que ele, por exemplo, é o... Nossa, Deus são os elementos da natureza. Eu já ouvi pessoa falando assim, nossa, a planta é Deus, a planta, isso daqui que é Deus. Não é. Deus, ele está na criação, por ele ter criado. Assim como um artista, parte desse escultor, por exemplo, está na obra que ele faz, na obra não é ele, é uma obra, certo? Assim também funciona para Deus. Deus, ele fez a criação, parte dele está na criação, mas a criação não é Deus. Então, as plantas não são Deus, a chuva, o fogo. Então, tem gente que acha que os animais não são Deus. Tem gente que acha que, por Deus ser, né, entre aspas, essa força cósmica, o que ele não é, ele é a criação, tá bom? Deus é a criação, sim ou não? Sim. Deus é a criação, sim ou não? Não é a criação. Deus, ele está presente, ó, vou repetir. Deus, ele está presente na criação, mas ele não é a planta que está lá fora. Deus não é o animalzinho que está andando, certo? Sim, mas de qualquer forma, deveria preservar essa criação? Tem que preservar, super de acordo. Você não pode caçar, matar assim livremente por esporte. Você não pode pegar e sair desmatando tudo. Mas não é por causa disso que é Deus. Sim, mas não é uma beleza dele? É uma beleza dele. É como se ele tivesse refletido na criação. Isso. Mas Deus não é aquilo, entendeu? E a última das características de Deus, né, que todo mundo conhece, é que Deus é onipotente. E agora eu vou pedir para... Não, você já falou muito. Pode ser você. O que significa ser onipotente? O que você acha que significa? Boa! Deus onipotente significa que ele é todo poderoso. Então ele pode tudo, ele tem poder infinito para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Então, se ele quiser, por exemplo, fazer com que um meteoro caia na Terra agora, ele pode? Pode, por que não? Se ele quiser que nasça um bebê do lixo agora, ele pode? Pode. Mas por que ele não vai fazer? Às vezes a gente fica pensando, por que Deus escolhe fazer as coisas certinhas, né? Para você ter um filho, você primeiro precisa ter uma relação sexual, e aí depois 9 meses, aí depois para ir o nascimento do bebê. Por que ele escolhe fazer desse jeito? Porque ele criou o mundo, toda a criação, de uma forma ordenada. Deus, ele não vai, quer dizer, ele até pode, mas ele não quer usar muito de coisas extraordinárias, porque ele criou tudo no ordinário. Ele quer que a gente haja no ordinário, quer que a gente faça as nossas coisas no comum, né? Óbvio que ele pode eventualmente fazer um milagre, pode. Não é porque ele não tem poder, mas é porque ele escolhe usar das leis que ele mesmo criou. Ele escolhe fazer a sua obra por meio das leis físicas, né? Da criação que ele fez, certo? Outra coisa, Deus é misericórdia. O que isso significa? Que ele tem o poder, ele é misericordioso, ele tem o poder de perdoar a gente quantas vezes for preciso. Então, se eu cometer um pecado, ele pode perdoar, sim ou não? Pode. Se eu cometer um pecado mais grave, ele tem misericórdia para perdoar? Se eu cometer um pecado, o maior pecado que já aconteceu na face da terra, ele tem o poder de perdoar? Imagine que a misericórdia de Deus é como se fosse um mar. Alguém já bebeu água do mar assim, já experimentou um pouquinho? Já. O que ela é? Tem gosto de quê? Sal. De sal, ela é salgada. Se eu jogar uma colherzinha de açúcar no mar inteiro, ele vai adoçar? Não. Se eu jogar uma xícara de açúcar no mar inteiro, ele vai adoçar? E se eu jogar um caminhão inteiro de açúcar, vai adoçar? Não vai adoçar, porque o mar é muito grande. Assim, a misericórdia de Deus, não há um pecado que Deus não possa perdoar. O nosso pecado é o açúcar. O açúcar não vai adoçar o salgado do mar. Os nossos pecados nunca vão ser tão grandes quanto a misericórdia de Deus. Então, Deus pode
pode perdoar a gente quantas vezes a gente se arrepender e se confessar direito. Então, se você tem um pecado grave e acha, ai Jesus amado, eu vou para o inferno porque esse pecado Deus não pode perdoar. Não, Deus pode sim perdoar. Vai, se arrepende, se confessa e tá tudo bem. Mas agora, Deus é misericórdia, sim ou não? Sim, mas Ele também é justiça. E a justiça dele não anula a sua misericórdia. Então não adianta falar, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser nessa vida, vou pecar bastante, vou fazer muita coisa errada, porque quando eu morrer, Deus vai olhar para mim, já que Ele é misericórdia, né? Eu vou para o céu. É assim que funciona? Não. Por quê? Porque Deus é justiça também. E a misericórdia dele não anula a sua justiça, e a justiça dele não anula a misericórdia. É um negócio meio doido, mas a gente tem que lembrar, muitas vezes Deus, as pessoas aqui falam, as pessoas ao redor do mundo falam, Deus é misericórdia, então tá tudo bem. Não, Deus também é justiça. A gente tem que também ser reto, ser justo, para que Deus seja justo conosco. Então não adianta virar a festa da Mãe Joana, né? Virar a casa da Mãe Joana, que não é assim não, tá? Gente, alguma pergunta sobre Deus? Desde o começo da aula até agora, alguma pergunta? Tem uma pergunta da matéria que você pode falar, mas se Deus é de misericórdia, justo, que eu não estou dizendo que não é. Se você acabou de falar que Deus é atemporal e a Espírito também é atemporal, eu acredito obviamente no inferno, qualquer católico deveria. Mas se você está, sei lá, não é tortura que vai ter lá, obviamente. Se você está lá realmente sofrendo e depois aprender o seu sofrimento e pela misericórdia de Deus, você pode se arrepender dentro de lá? Dentro de lá não. Por quê? Porque você lembra que eu falei que os espíritos são atemporais? Sim. Não falei? Só que a gente é tanto o espírito quanto o corpo. Eu esqueci de falar isso, né, naquele slide lá, mas a gente é os dois. A gente tem o espírito e tem o físico, tem o corpo. Só que o corpo, sendo limitado pelo tempo, é agora o momento da gente mudar de vida. É agora o momento da gente se arrepender. É durante essa vida aqui, que a gente tá hoje, que é a hora da gente procurar a santidade. Depois que a gente morre, a gente já não tem mais como voltar atrás, porque a gente vira atemporal também. A gente só vira espírito. A gente meio que abandona o nosso corpo aqui e o nosso espírito vai tanto para o céu quanto para o inferno. Então, como a gente é atemporal, não tem mais como a gente mudar de ideia. Não tem como a gente lá no inferno falar, pensando bem, eu me arrependo, acho que eu queria ir para o céu. Não é assim que funciona. A gente já não vai mais ter o tempo para nos arrepender ou não. O tempo é esse. Lá a gente infelizmente não vai mais ter como mudar de ideia. Então a pessoa que foi para o inferno, ela vai acabar ficando no inferno. E a pessoa que foi para o céu vai acabar ficando no céu. Tá? É claro? Tá claro, o pessoal normalmente tá claro, mas é que se Deus é justo, a gente aceitaria de qualquer forma. Mas normalmente quer que eu explique? A pergunta, para quem não entendeu, para quem não ouviu, foi: se Deus é misericordioso, corrige se está certo. Por que Ele mandaria a gente para o inferno? Por que Ele deixaria a gente no inferno? Sim. Tá. Primeiro que Deus deu uma escolha pra gente agora em vida. Então, se a gente quer ir pro céu ou pro inferno, a gente tem que resolver isso agora. Então, o primeiro ponto é: ninguém vai pro inferno porque Deus é mau e condena. Quem tá no inferno é porque quis estar lá, porque em vida ele falou assim: eu não tô nem aí pra Deus e eu vou pecar o quanto eu quiser. Então, logicamente, o que acontece? Deus fala assim: eu respeito tanto a sua opinião e eu te amo tanto como meu filho, que eu vou fazer o seguinte: se você não quer estar do meu lado, tudo bem, eu não vou te forçar. Porque forçar não seria amor, certo? Você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Deus respeita muito isso. Então ele fala: se você não quer estar comigo em vida, você não vai querer estar comigo na eternidade. E tá tudo bem. E Deus fala assim: então você quer ir para o inferno? A pessoa fala com as próprias ações, com os próprios pecados, ela fala assim. O que acontece? Quando a gente deixa o nosso corpo na hora da nossa morte, a gente não tem mais como se arrepender. Por quê? Que é justamente o meu irmão falou. Tem o tempo. Existe um tempo para tudo. Para você se arrepender, você precisa de tempo. Porque se você não tiver o tempo, como é que você vai pensar no que você fez, refletir o que você fez, se arrepender e mudar de vida? Isso necessita... Isso, na sua vida você tem as oportunidades para isso, que é o tempo.
quando você morre, a sua decisão já está tomada. Porque, além de tudo, os espíritos, a gente não falou porque não convinha no momento, mas já que vocês estão perguntando, vale a pena falar. Quando os espíritos, no caso, ou os anjos, ou quando a gente morre, a nossa convicção e força de vontade é elevada ao infinito. Ou seja, um espírito, um anjo, quando ele fala o seguinte, eu vou servir a Deus, ele vai servir a Deus até o resto da eternidade. Quando ele fala, eu não vou servir a Deus, ele não vai servir a Deus, ele vai se rebelar até o fim da eternidade, que são os demônios. Que a gente sabe que os demônios, eles eram anjos que se rebelaram, se revoltaram, e eles não conseguem se arrepender. Por quê? Porque o espírito tem essa característica de ser cabeça dura, vamos dizer assim. Ele vai até o final no que ele decide. Então, se para os anjos funciona assim, para a gente também. O nosso momento de mudar de opinião é agora em vida. A partir do momento que a gente morre, como espírito, a gente tem uma decisão fixa até o final. Então, se a gente foi para o inferno, a gente não consegue se arrepender. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido? Beleza. Tem outra pergunta. Pode falar. Existe um purgatório? Não, Existe um purgatório, mas isso daqui a gente vai falar melhor em uma próxima aula lá no final, tá bom? Guarda essa dúvida aí que vai ser respondida nesse curso ainda. Alguma outra dúvida? Não? Então agora a gente pode passar para o tema mais complexo. Ai, Jesus amado, se aquilo lá não era um complexo, meu Deus, o que será de mim? Calma, gente, tá? Vai dar certo, vai dar certo. Que é sobre Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um mistério de fé. O que isso significa? O que significa? O que é um mistério de fé? O mistério de fé quer dizer que é uma coisa que a gente não consegue entender pela razão. Então, pelo intelecto, a gente não vai conseguir chegar a um entendimento pleno da Santíssima Trindade. Eu nunca vou começar a estudar, até chegar ao ponto e falar, putz, agora sim entendi por provas matemáticas e racionais a Santíssima Trindade. Não funciona assim. Por quê? A gente só pode chegar ao conhecimento pela fé. Por isso, um mistério de fé. A gente nunca vai conseguir entender pela razão, só pela fé, só acreditando que aquilo sim existe. A gente só conhece o mistério da Santíssima Trindade pela revelação de Cristo. Então vocês viram que até aquele ponto da aula, daqui para trás da aula, tudo que a gente falou, a gente conseguiu pensar logicamente. A gente conseguiu ver um efeito cascata lá, do como que a gente pode chegar ao conhecimento de Deus. E aí viu que se ele é o criador de todas as coisas, ele é onipotente e também onisciente, onipresente. A gente conseguiu chegar a isso por meio de uma análise lógica das coisas. Concordam comigo? Eu pedi para vocês só acreditarem, para vocês terem fé em alguma coisa? Ainda não. A gente conseguiu provar só pela razão, pela lógica. A partir de agora, não vai ter como eu provar para vocês logicamente o que eu vou falar. Não vai ter como eu falar racionalmente e para vocês conseguirem entender totalmente. É impossível. Eu não vou conseguir, vocês não vão conseguir, e ninguém aqui no mundo já conseguiu entender. E como que a gente sabe que existe uma Santíssima Trindade? Pela revelação de Cristo. Então, quando Jesus veio à Terra, ele apresentou pra gente a Trindade. Sem a revelação de Cristo, sem Jesus vindo à Terra, seria impossível a gente conhecer a Santíssima Trindade. A gente só conhece depois que Jesus veio para a Terra, tá? E esse é um mistério central da nossa fé. Na hierarquia dos mistérios de fé que a gente tem no catolicismo, esse é o mais alto, porque esse vai falar especificamente do mistério de Deus, do Deus uno e trino. Então, o que é a Santíssima Trindade? Deus, Jesus, desde o Antigo Testamento, Deus vai se revelando de forma implícita como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, ele vai se revelando bem aos pouquinhos que ele é um Deus em 3 pessoas. Mas não as abertas. Por quê? Quando Jesus fala as abertas, que ele é um Deus em 3 pessoas, é só quando Cristo vem à Terra. Antes, ele deixava velado. Até o momento que a humanidade iria conseguir realmente ter fé na Santíssima Trindade, é que Jesus vem e revela ela para nós. Então, Deus se revela por meio de Cristo
como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que significa isso? Significa que são 3 deuses? Sim ou não? Não, tá no slide, gente. Não são 3 deuses. O que é? É um Deus em 3 pessoas. Repitam comigo. A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade É um Deus é um Deus em 3 pessoas. Quem quiser anotar isso, anota, grifa, circula, faz as marcações, seta, tudo mais. Por quê? Porque nós vamos ter uma provinha no final do ano. E se por um acaso cair, o que é a Santíssima Trindade? e vai cair. E vai cair. Aqui, gente, uma resposta tranquilinha. Que é um Deus em 3 pessoas. Uma forma bem resumida, bem simples de decorar, né? De saber, de entender, tá? O livro fala que Deus é uma pessoa? Então, Deus é uma pessoa, por quê? Porque, como é que eu vou explicar isso? Pessoa não é ser humano. Pessoa não é ser humano, é porque ele tem um intelecto e uma vontade, né, diferente. É porque a gente usa a palavra pessoa para falar, tal pessoa. Sim. Mas a etimologia da palavra pessoa não necessariamente atrelada ao humano. Que é uma pessoa viva. É algo que tem uma vontade e um intelecto próprio. Ah, tá. Então, o que é a Santíssima Trindade? Deus em 3 pessoas. Deus em 3. Muito bem, gente. 3 deuses, né? Não, é 3 deuses? É uma pessoa só? Não. É um Deus em 3 pessoas. E essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm a mesma natureza, têm a mesma essência, que é a essência divina. Então, os 3 têm a mesma natureza de Deus. Então, não tem um que é mais poderoso que o outro. Não tem uma hierarquia, não tem um que é mais importante, menos um que manda, né? Que é o manda-chuva de tudo, da Santíssima Trindade. Eles não há hierarquia entre eles, porque eles têm a mesma natureza divina. Eles são igualmente eternos e poderosos. São interpretações de Deus. Não são interpretações, são pessoas distintas. Sim, mas eu tô falando, são faces diferentes de Deus. O mesmo Deus. É o mesmo Deus, só que são 3 pessoas distintas. Não dá pra gente falar. Não dá pra gente. Falei. Pode falar. Não dá pra gente falar que são 3 manifestações diferentes de Deus, ou são 3. Qual que é a palavra que você tinha usado? Faces, mas antes você tinha usado uma outra. Manifestações? Não. Interpretações. Não são 3 interpretações de Deus, são 3 pessoas distintas. São 3. Pessoa, não tem outra palavra para usar, né? Enfim, são 3. Eu vou falar coisas, mas não é coisa, tá? São 3 coisas diferentes que têm a mesma natureza, certo? Não são 3 manifestações. Não é como se Deus ele tivesse 3 personalidades, tá? São 3 pessoas distintas. É difícil, eu sei. É difícil, né? Eu falei pra vocês que não vai dar pra gente entender, né? Só com a nossa cuca aqui. A gente vai precisar de muita fé. Porque, como assim? 1 é 3, 3 é 1, não dá pra entender racionalmente. Então, calma aí, deixa eu voltar isso daqui rapidinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus. Os 3 são Deus. Só que cada pessoa não vai se anular. Então, o Pai não vai ser o Filho não vai ser o Pai. O Espírito Santo não vai ser o Pai e o Pai não vai ser o Espírito Santo. Os 3 são Deus, mas as pessoas são distintas. As pessoas não vão se misturar. Elas têm são pessoas distintas. É que é muito difícil esse tema, né? Mas são funções distintas. E a Santíssima Trindade, ela basta-se em si própria. O que isso significa? Significa que a Santíssima Trindade é plenamente, infinitamente e eternamente feliz em si própria. Então ela não precisava da criação. Precisava? Deus precisava criar a gente? Não precisava. Deus basta em si mesmo. Não, às vezes a gente pode achar, Deus criou a gente porque ele não queria ficar sozinho. Não, gente. A Santíssima Trindade basta em si própria. Ele não criou a gente porque ele não queria ficar solitário, que ele estava carente. Não é isso. Ele criou a gente porque ele viu que a relação
de Pai, Filho e Espírito Santo era tão boa, mas tão boa, os três eram tão amorosos, que ele queria que mais pessoas, né, mais gente sentisse esse amor. E assim que ele faz a criação, assim que ele cria o mundo e cria a gente, porque Deus nos ama. Ele não criou a gente porque ele precisa de nós, mas porque ele quer que a gente um dia consiga viver o amor que ele vive, consiga ter um amor, participar desse mistério da Santíssima Trindade, tá? E as três pessoas da Santíssima Trindade, a gente vai falar que elas têm, a gente vai apropriar uma função a elas. Então, a gente vai apropriar a função de Criador a Deus Pai. Então, a gente normalmente fala Deus Pai ou Criador. A gente vai atribuir a função de Criador para Deus Pai. Isso significa que o Filho e o Espírito Santo não participaram da criação? Sim ou não? Não significa. O Filho e o Espírito Santo participaram da criação. É só a função que a gente atribui a Deus Pai. Assim como o Filho. Deus Filho, né, Jesus, a gente atribui ao Redentor, ao Salvador. Isso significa que o Pai e o Espírito Santo não redimiram a humanidade? Não, eles também participaram do processo de salvação da humanidade. E o Espírito Santo a gente atribui a função de santificador. Isso significa que ao longo, né, de toda a nossa vida é Ele que nos santifica, Ele que derrama as graças sobre nós. Isso significa que o Pai e o Filho não são santificadores também? Sim ou não, gente? Força, força. Não significa. É só uma atribuição que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se eu falar do Criador, a gente vai atribuir a quem? Ao Pai. Redentor, Jesus, o Filho. E santificador, Espírito Santo. Bom, agora chegou a hora dos exemplinhos, né? Porque tá muito complicado, né? Quem aqui tá achando complicado? Eu confesso que estou achando meio complicado. Não dá para entender nada, já estou vendo umas caras meio de dúvida, mas vamos dar uns exemplos para ser um pouco melhor, um pouco mais fácil de entender, para esclarecer um pouquinho mais. Obviamente, todos os exemplos que eu vou apresentar aqui vão ter uma falhazinha. É impossível achar um exemplo totalmente perfeito da Santíssima Trindade. Por mais bons que eles pareçam, por melhores que eles pareçam, eles nunca vão ser 100% fiéis, né? 100% perfeitos, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho 3 velas distintas, 3 velas totalmente separadas, e eu acendo essas 3 velas. Quando eu acender essas 3 velas, eu vou juntar a ponta dessas velas no meio, de modo que o fogo de cada uma das velas se junte e forme uma chama só. Quantas velas tem ali? 3 velas. É a mesma vela? Não, são velas separadas, não são? Sim. Mas o fogo é o mesmo? O fogo é o mesmo. É um fogo só que tem na ponta das 3. Assim é a Santíssima Trindade. O fogo seria um único Deus. Só que as velas são as pessoas que compõem a Santíssima Trindade. São velas diferentes para um mesmo fogo. Eu confesso para vocês que eu tentei fazer isso no ano passado, fisicamente, né? Então separei 3 velas lá em casa, aí cheguei lá para a turma de quinta, dei a vela na mão deles, acendi, mas vou confessar que não deu muito certo, porque não tinha nenhuma proteção e tudo mais, a vela começou a pingar na mão das pessoas, tava queimando, tava pingando no chão, fez mal meleca. Então eu achei super legal, só que melhor não, né? Porque senão vai acabar fazendo mais sujeira, mais lambança. Deu para entender mais ou menos esse exemplo? Sim? Sim. Outro exemplo é o do fogo. A gente já falou do fogo, da vela, mas imagina aqui só o fogo mesmo. Quais são as 3 coisas que o fogo precisa para existir? Oxigênio, falaram aqui. Quem mais? Para ter fogo você precisa de Combustível, boa. Então a gente precisa de alguma coisa inflamável, né? Seja uma madeira, seja um papel, um líquido inflamável, tipo querosene. E uma chama. A gente vai precisar
de oxigênio para o fogo pegar. Sem oxigênio, vocês já acenderam uma velhinha assim, botaram um copo assim por cima, um copo de cabeça para baixo por cima, vai acabar o oxigênio e vai apagar o fogo. Por quê? Porque o fogo precisa de oxigênio para existir. E a terceira coisa que ele vai precisar é de calor. Dá para ter fogo sem calor? Não dá para ter fogo sem calor. Precisa do calor para o fogo existir. Assim é a Santíssima Trindade. O fogo é esse Deus uno. Só que são 3 elementos que compõem esse fogo: o oxigênio, o combustível e o calor, que no caso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sem um deles não dá para existir o fogo, né? Se eu tirar o oxigênio do fogo, não dá para ter fogo. Se eu tirar o calor, se não tiver calor, eu não tenho fogo. E se não tiver alguma coisa inflamável, combustível, não dá para fazer fogo também. Assim como na Santíssima Trindade, é impossível ter Deus sem o Pai, ou sem o Filho, ou sem o Espírito Santo. Os 3 estão lá desde sempre, e eles 3 compõem esse fogo. Certo? Gente, próximo exemplo que eu acho que é o meu preferido, que é isso daqui. Algo que finalmente voltou para o Brasil depois de tanto tempo, tantos meses de inverno, tantos meses de inverno, quase um ano, finalmente o sol voltou para nós. Esse calorzão aqui, finalmente dá para ir na piscina, dá para ir na praia, agora sim tá com cara de final de ano. Então, o sol, por incrível que pareça, dá para fazer um exemplo muito bom da Santíssima Trindade por meio do sol. Imaginemos que o sol é Deus, certo? O Pai é a estrela, o Pai é o astro. Então, quando a gente vê lá aquelas imagens de astronomia, a gente vê aquela bola de fogo gigante. Esse é o Pai, aquela estrela tão grande e tão magnífica, que todos os planetas estão orbitando ao redor. Esse é o Pai. Por quê? Porque ele é infinita glória, ele tem poder infinito, ele é majestoso. E todas as nossas vidas, assim como os planetas, estão rodando ao redor do Sol, ao redor dessa estrela. A nossa vida tem que estar orbitando Deus. Nossa vida tem que estar em função de Deus, assim como os planetas estão em função do Sol. Porque sem o Sol, os planetas conseguiriam ter vida? A Terra, daria para ter vida na Terra sem Sol? Não. Assim como vai ser impossível ter a vida eterna sem Deus. E o Filho? Quem que é o Filho? O Pai, a gente já falou que é o astro, né? A estrela. E o Filho é a luz que esse Sol emana. É a luz que viaja até a Terra e que aqui ilumina todas as coisas. Assim como o Filho saiu da glória da Santíssima Trindade e veio para a Terra, veio aqui com um corpo físico e material, Jesus Cristo, Deus Filho, a luz vem aqui e ilumina todas as coisas. Jesus também vem às nossas vidas para iluminar todas as coisas, porque sem a luz do sol a Terra seria um breu total, uma escuridão, trevas. Assim como sem Jesus, as nossas vidas estão cheias de trevas. As nossas vidas não estão iluminadas com a luz de Cristo. E é por causa dessa luz que a gente consegue ter todos esses ecossistemas, todas as plantas, tudo que nós temos aqui na Terra de vida é por causa dessa luz. Porque sem a luz seria impossível ter essa vida. Já falamos do Pai, que é o astro, e do Filho, que é a luz que esse sol emite. E o Espírito Santo? O que pode ser o Espírito Santo? O Espírito Santo é o calor. É aquele calor que quando você sai do carro com ar-condicionado, abre a porta nesse verão de 40 graus, você fala, que calor é esse? Esse é o Espírito Santo, que sem o calor que exala do sol e que vem da luz de Cristo, seria impossível viver. Aqui seria um gelo, né? A nossa vida seria fria, seria sem o calor de Deus. A gente não conseguiria ter a vida eterna também sem o calor do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse calor que faz com que as plantas floresçam, que faz com que a gente viva, que os animais existam também. É o Espírito Santo que nos leva dia após dia, pois sem o calor a gente não consegue viver. Sem o calor que vem do sol, a gente não vai conseguir se desenvolver, né? Que se apagasse o sol agora, a gente morreria de frio. Tanto o astro como a luz, quanto o calor, os três são sol.
As três coisas são o Sol. Tanto o astro quanto A luz quanto o calor. Então, se eu vir aqui, olhar lá para cima, eu vejo o astro. E o que eu falo? Que sol! Quando eu estou naquele quarto escuro logo de manhã, acabo de acordar, abro minha janela, as minhas cortinas, vem uma luz na minha cara, o que eu falo? Que sol! E quando estou lá naquele ar-condicionado gostoso no carro, abro a porta e tá aquele abafado, aquele calor, o que eu falo também? Que sol! Os três são o sol. O sol é um só, a gente só tem um só. Fica legal essa frase, né? O sol é um só. É um só sol que existe aqui no nosso sistema solar. Mas tanto o astro, quanto a luz, quanto o calor são o mesmo sol. Certo? Esse exemplo é legal, né? Eu gosto. Agora, é um exemplo não tão simples quanto os outros dois, é um pouco mais complicado. Não, calma. Passa depois. Que é o exemplo do espelho. Esse daqui é um pouco mais complexo, assim, eu vou tentar falar com calma. Se vocês não estiverem entendendo, eu vou tentar explicar de um outro jeito, tá? Imagina que Deus é um ser perfeito, certo? Certo, gente? É um ser perfeito. Imagina que Deus faz uma contemplação de si mesmo. Imagina que ele se contempla, ele vai se observando como se ele estivesse olhando um espelho. E nesse espelho tem um reflexo dele mesmo, né? Tem um reflexo de Deus. E esse reflexo é um reflexo de um ser perfeito, né? De um Deus perfeito. E esse reflexo passa também a ser um reflexo perfeito. Tá bom? Só que como ele é perfeito, ele acaba, entre aspas, ganhando vida. Porque ele é tão perfeito que não dá para ele somente ser um reflexo. Ele é sim uma pessoa. Essa pessoa que a gente chama de Deus, essa primeira pessoa que olha no espelho, é o que seria Deus Pai. E ele se contempla como se fosse um espelho. E esse reflexo do espelho, o reflexo perfeito do Deus perfeito, é o que a gente chama de Deus Filho. Isso significa que o Filho foi criado, que o Filho é uma criatura? Não. Por quê? Porque o Filho é gerado do Pai. É meio difícil isso, mas o Filho, Jesus, não foi criado. Ele foi gerado em Deus Pai. Ah, mas então Deus Pai veio antes do Filho? Também não. Por quê? Imagina que uma pessoa... Vem cá, pai. Você. Palmas para o meu pai. Quem foi o seu primeiro filho? Esse daqui, ó. Vem cá, esse daqui. Antes desse daqui, você era pai? Não. Não, você era só uma pessoa normal. Você não era pai. E se ele não existisse, você seria filho? Não. Não seria filho. E quem veio... O que acontece antes? A paternidade dele ou a filitude? Filiação dele. O que acontece primeiro? Ele vira pai ou ele vira filho? Não, porque ele só é pai quando eu sou filho. Ele só é pai quando o meu irmão é filho. Então, um não vai ser pai antes do outro, e um não vai ser filho antes do outro. Você concorda comigo que meu irmão não pode ter sido filho antes do meu pai ter sido pai? É junto, acontece ao mesmo tempo. Então, o pai e o filho, eles meio que acontecem ao mesmo tempo. Assim como o Deus Pai e o Filho, eles não vão ser um antes do outro. Um não vai ser criado, um não vai ser mais eterno do que o outro. Um não vai acontecer antes do que o outro. Palmas para o meu pai e para o meu irmão, por favor. E esse pai que observa o seu reflexo perfeito, que é o Filho, eles se amam. E se amam muito, porque eles são perfeitos. E o amor desses dois é um amor perfeito. E esse amor perfeito acaba gerando a vida também, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é como se fosse esse amor entre o Pai
e o Filho. Mas também o Espírito Santo não veio depois do Pai e do Filho. Ele não é criado, mas ele é gerado do amor do Pai e do Filho. A gente fala que ele procede do Pai e do Filho, certo? E é assim que a gente vê mais ou menos, é um exemplo meio complicado de como que é a Santíssima Trindade, como que é a relação entre eles, do amor entre o Pai e o Filho, do reflexo perfeito do Deus perfeito. E assim a gente vai tentando achar mais exemplos para entender um pouco mais esse mistério tão difícil, né? Tão complicado. Gente, ficou confuso esse daqui, não ficou? Não ficou confuso? Nossa, gente, então vocês são muito bons, mais ou menos, né? Mas deu para entender um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade? Deu para entender o exemplo lá das velas, do fogo ou do sol? Deu para ter uma analogia minimamente entendível de Deus? Tá bom, então. E isso daqui não precisa passar. E tem um carinha aqui, esse carinha aqui, que eu gosto bastante. Alguém conhece ele? Boa, é Santo Agostinho. Ele é um santo da Igreja Católica que era um bispo e teólogo, ou seja, ele estudava sobre Deus. E ele ficava pensando assim. Ele era aquele cara que só estudava. Aí chegou um dia que ele falou: já sei, eu vou descobrir, né? Eu vou compreender racionalmente a Santíssima Trindade. Eu seja algum Agostinho aqui. Quem é que tem cara de Agostinho? Quem quer ser meu Agostinho? Pode vir aqui, Agostinho. Vem cá, você mesmo. Você, vai, por favor, calma. Vitor. Vai, Vitor. Palma! Vitor. Vai. Faz a interação aqui. Vai. Ele também vai participar. O Davi também, vai os dois. O Davi também. Vai, Vitor. Não vai ter zoeira. Não vai ter zoeira. Vai. Ajuda nós lá. Vai. Davi já vem. Vem. Ajuda lá. É só pra ficar de pé ali. É só pra ter um elemento visual aqui, pra ficar legal. Então, Eles já ficaram amigos mesmo, agora vão ficar junto aqui, ó. O Vitor vai ser o nosso Agostinho. Faz uma cara de Agostinho, uma cara de sábio, assim, não um Agostinho da grande família. Um Agostinho sábio, pensador. E agora faz que você está estudando a Santíssima Trindade, lendo o livro, tá lendo, pega aqui o livro. Vai. Fica lendo, fica tentando entender. E a cabeça dele doía, a cabeça dele machucava de tanto ele pensar da Santíssima Trindade. E tava doendo, até que uma hora ele falou: chega, fecha a Bíblia, assim, pá. Boa. Ele falou: chega, eu não consigo mais pensar. Eu preciso relaxar um pouquinho a cabeça, né? Esparecer um pouquinho, dar uma relaxada, né? Quem nunca, né? Quando a gente está estudando muito para a prova, precisa dar uma relaxada, fazer alguma coisa diferente. Então Agostinho, como não tinha Instagram naquela época, não tinha rede social, celular, nada, ele foi fazer um passeio na praia. Então pode deixar o livro aqui e vai passando na praia, contemplando o nosso mar aqui. Não, vem cá. Aqui, ó. Vocês aí, os alunos, façam o mar. Faz aí a onda, chuá. E Santo Agostinho estava anda pela praia, contempla o mar. Até que ele viu um menininho pequeno, que vai ser o nosso Davi. Palmas pro Davi. Vem aqui, Davi. Vem cá. Esse menininho pequeno corria pro mar, voltava pra areia. Corria pro mar e voltava pra areia. E corria pro mar e voltava pra areia. Cadê o nosso mar, gente? Cadê o mar? Aqui o mar! Aí vai, corre pro mar, volta pra areia. E aí Agostinho vendo isso falou: pô, que legal, vai, corre pra lá, vai. Não, vem cá, vai. Agostinho vendo isso falou: pô, o que essa criança tá fazendo? Tá indo, voltando e nada, né? Não para. Criança cheia de energia. E aí Agostinho viu que toda vez que a criança ia vai pro mar, ela pegava um baldinho dela, que naquela época não existia baldinho, mas a gente vai fazer aqui era uma conchinha, né? Mas aqui a gente vai fazer um baldinho. Ele pegava o baldinho dele, enchia de água do mar, voltava e derramava num buraquinho que ele fez na areia. Um buraquinho pequeno, né? Que ele cavou com a mão. Botava. Aí ia de novo com o baldinho, pegava água, voltava, botava no buraco.
E assim ele foi indo, e foi fazendo, Agostinho perguntou: o que você está fazendo? Vai, pergunta aí. O que você está fazendo? Não, com a voz mais agora. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Boa. Aí, o que o menino respondeu? Eu estou tentando botar... Não. Eu estou tentando botar toda essa água do mar. Eu estou tentando botar toda essa água do mar Nesse buraquinho. nesse buraquinho. E aí, Agostinho virou e falou: isso é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. Coisa aguda. Isso é impossível. Isso é impossível. É impossível botar toda essa imensidão de água do mar num buraquinho tão pequeno. Aí, vem cá, menininho. Vem aqui. Agostinho. Aí Agostinho já ficou meio... Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Terminou na Menino, vai ter uma reviravolta no final. O menininho falou: assim como é impossível botar toda essa água do mar no buraquinho. Assim como é impossível botar toda essa água do mar no buraquinho, Não é possível botar todo o mistério da Trindade na sua cabeça. é impossível colocar todo o mistério da Trindade na sua cabeça. E de repente o menininho desapareceu. Desaparece aí, puf. Desaparece, vai. E aí Agostinho viu que na verdade aquele menino era um anjo que estava falando, que foi mandado por Deus para falar: Agostinho, você nunca vai entender a imensidão do mistério da Trindade, esse mar de mistério que na sua cabeça, que é o buraquinho. Assim é mais fácil você botar a água inteira do mar num buraquinho feito na areia do que compreender o mistério da Trindade com a nossa própria cabeça, com o nosso próprio intelecto. E aí Agostinho olhou assim, fez uma cara de contemplativo e voltou para casa. Por quê? Palmas pro nosso Agostinho, pro nosso menininho. Por quê? Porque o mistério da Trindade não é um mistério para ser compreendido. A gente nunca vai conseguir compreender plenamente o mistério da Santíssima Trindade. É impossível, é um mistério de fé. A gente nunca vai conseguir chegar a ele pela razão. O mistério da Trindade é um mistério para ser adorado. Ai, mas eu não entendo, então não existe. Não, não é assim. Não é porque você não entende algo que ele deixa de existir ou que ele nunca existiu. A gente nunca vai conseguir entender plenamente isso que eu acabei de falar. Mas não é por isso que a gente não tenha que adorar a Deus de todo o nosso coração. Porque Ele é um mistério para ser adorado, para ser amado. E a gente tem que amar esse Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Por quê? Porque Ele é tudo de bom que existe. E a gente tem que ser criaturas amáveis com Ele também. Porque Ele também foi muito bom conosco. Certo?